para isso está sendo colocado à frente de todos aqui, o que se precisa, instituído já dentro de uma lei que existe, atualizar. Nós tínhamos uma defasagem muito grande que, quando veio a gestão em 2013, que foi que iniciou isso tudo aí, né, a gente conseguiu, né, na frente do Zezinho, com toda a equipe ali, o próprio Diogo que está aqui, e o próprio prefeito, né, conseguiu colocar isso em prática. Hoje está sendo discutido com essa definição. Né, nada mais é buscar a melhoria e uma coisa, o município cidadão, para que a gente possa, lá na frente, usufruir tudo isso aí. Obrigado. Quem mais está fazendo destaque? Eu acho assim, como falei antes, o direito e o que está na lei federal, né, a gente realmente precisa se ater para que não haja inconstitucionalidade. Porém, a gente vê também que na lei federal existem contradições, algo que era, na minha opinião particular, deveria ser retirado e deveria haver uma mudança, porque quando eu coloco que a gente já paga, aí você não deve pagar 2 vezes pelo mesmo serviço. Aí como um colega lá falou que serve para os outros, eu não concordo. Porque, por exemplo, você não paga uma taxa especificamente para a escola, você não paga uma taxa especificamente para ter um calçamento, não, mas para a iluminação, sim. É só esse, por conta do destaque que eu fiz aqui, né? Mas eu creio que, eu concordo e entendo que nem o que a gente quer é possível. E se não for possível, eu realmente vou ter que dizer, a gente tentamos, mas não foi possível. Mas eu não desisto antes de tentar e buscar. Eu sou, realmente, eu procuro ver. Eu até decidi fazer direito depois daqui da Câmara. Bruno, por favor, meu assessor, vamos subir aqui. Porque é interessante, é um universo. Eu tinha vontade de fazer medicina antes de ser vereadora. Agora não, acho que o direito é realmente a minha área. O parágrafo... Tá, já, não, você vai seguir onde a gente parou aqui. Não, suba. Então tem que descer o som. Uhum. Tá. O artigo 5º... Não, aí você já foi demais. Tá, o artigo 5º da lei complementar passa a vigorar com a seguinte redação. Houve também uma modificação. Considera-se ocorrido fato gerador do imposto predial e territorial urbano. Aí tem os incisos. Aqui é algo simples, é só a data que vai cobrar, 1º de janeiro a cada exercício, no primeiro dia do mês subsequente ao que ocorrer. Também digo que tudo que ficar já aprovado nesta lei, ela só virá a ser cobrado no ano que vem. O imposto ele não pode ser aprovado e também cobrado no mesmo ano, tá, gente? Só para uma questão de pode baixar. Construção ou modificação de edificação que implique alteração do valor venal do imóvel, nos termos da Lei 10.235, de 16 de dezembro de 1986, com as alterações posteriores. Pode subir. Constituição de um novo terreno sobre o qual haja edificação incorporada, instituição de condomínio, edifício em planos horizontais e em planos verticais. Parágrafo 1º. Ocorridas as hipóteses previstas no inciso 2. Caso as alterações no imóvel não resultem em desdobro, englobamento ou remembramento do bem, o eventual acréscimo de imposto predial com relação ao lançamento que considerou a situação anterior do imóvel será cobrado proporcionalmente ao número de meses ainda restantes do exercício. Na realidade, isso não estava claro, né? E aqui eu percebi na proposta do Executivo que houve, assim, abriu mais um leque e deixou mais amarradas situações que no antigo Código Tributário era muito resumido, não ficava claro. Caso as alterações no imóvel resultem em desdobro, englobamento ou remembramento do bem, pode descer. Serão efetuados lançamentos do imposto predial referentes aos novos imóveis de forma proporcional ao número de meses ainda restantes do exercício e aos eventuais a que se refere o inciso 2. Para efeito de contagem do número de meses restantes do exercício, a que se refere o parágrafo 2º, será incluído o mês da ocorrência do novo fato gerador, a que se refere o inciso 2 do parágrafo 1º. A ocorrência do novo fato gerador, referido no inciso 2 do parágrafo 1º, implica a constituição de créditos tributários complementares, com eventuais abatimentos ou devoluções de indébitos. Esse C aí,
doutor Elício, eu poderia, essa parte aqui, eu gostaria de ouvir o senhor. Eu tenho algumas dúvidas aqui. Nós, na verdade, incluímos essa situação porque o que aconteceu? O nosso Código Tributário atual, né, ele trata única e exclusivamente do lançamento. O lançamento do imposto do IPTU, ele, na modalidade de lançamento por homologação, então ele ocorre de forma automática, o imposto é lançado de forma automática, dentro do prazo que você coloca. Se você não colocar, indicar o prazo do Código Tributário Nacional, seria janeiro, todo mês de janeiro, né, do exercício posterior. A nossa preocupação depois disso foi exatamente com o seguinte: nós temos hoje, isso daí é uma coisa bem atual na cidade, muitos desmembramentos de terra, muita área sendo constituída, loteamento. Então, assim, o IPTU de um loteamento, ele vai para a minha tabela de gleba na minha planta genérica de valores. E ele tem, obviamente, um valor reduzido. Uma área muito grande, eu pago um imposto relativamente menor, tem uma base de cálculo menor. Quando eu loteio ela e gero, né, cada lote para fazer a venda, eu normalmente vou ter o quê? Vou ter um acréscimo no valor daquelas unidades, porque eu já vou analisar elas de forma desmembrada. E aí, exatamente nesse ponto, é que, vamos dizer, eu faço um loteamento aqui em São Miguel, eu aprovo ele em julho, eu já gero os lotes, eu vou ter que pagar o IPTU por cada lote. E aí, sim, aí o que acontece? Há uma alteração no valor, porque é uma alteração no valor venal do ano corrente. E é isso que gera um eventual, vamos dizer, aumento, e pode gerar um aumento proporcional, que é o que está incluído, inclusive, aí. Quando ele fala em remembramento, já é a situação inversa. Eu loteei, aí eu tenho em tese, vamos dizer, esse pagamento, mas eu de repente desfaço o meu loteamento e volto para a gleba. Certo, entendeu? Então, por exemplo, eu estava pagando um valor maior, eu vou pagar um valor menor agora. Isso vai ser abatido, isso pode ser abatido, ou então ser devolvido como em débito, que é o que está especificado na linha C. Entendeu? Aí abatimento, como a senhora sabe, eu tenho o débito, ele abate. Devolução de débito é devolução em pecúnia, né, em dinheiro, do valor que eventualmente ficou maior, por conta da alteração da base de cálculo. Alguém quer fazer algum destaque? Continua, Bruno. O artigo 11, artigo 3º. O artigo 11, parágrafo único, passa a vigorar da seguinte forma. Artigo 11. Parágrafo único. A alíquota que incidirá sobre o imposto predial e territorial urbano será de 0,5% sobre o valor venal do imóvel, observando-se as seguintes variações. Aqui nós fizemos, até ressalto, uma emenda modificativa a discutir aqui. Por quê? Sobe um pouquinho a tabela, as variações aqui. Eu primeiro quero parabenizar, porque eu achei justo. Porque antigamente era assim, só meio por cento. Todo mundo, não importa se o teu imóvel ele tinha um valor de, vamos colocar 50 mil ou 750 mil, era o mesmo. Eu acho injusto, porque uma pessoa que tem um valor de um imóvel mais barato, ele tem que pagar mais barato. Os posses dele são menores. Então, aqui foi feita a variação. Porém, eu acho que na redação, uma questão aqui só de redação, nós sugerimos que ficasse assim: a alíquota que incidirá sobre o imposto territorial urbano será de até 1% para os imóveis edificados. Aí, como tem a outra tabela, é até 1,5% para imóveis sem edificações ou abandonados, observando-se as seguintes variações. Por quê? Ele fica aqui amarrado, e aí está confusa a redação. Concorda? Deu para entender aqui? Porque, olha, quando fala a alíquota que incidirá sobre o imposto predial e territorial será de 0, que variação é essa? Então ficou muito solta. Aí nós colocamos até 1% aqui. Então já sabe-se que vai de 0 a 1 para imóveis edificados. Sobe lá outra tabela, para imóveis sem edificações ou abandonados. Desce. Então ficou nesse patamar.
Para imóveis sem edificações ou abandonados, ficou até 1,5. Eu até questionei também por que sem edificações e abandonados o valor é mais alto. O percentual, é maior. O valor normalmente é mais baixo. Também por isso, né? E a questão também social, é que vocês estão olhando muito a questão, a função social do imóvel. Também, vereadora, também. Agora, o grande ponto é o seguinte, o IPTU, ele tem duas bases de cálculo. Porque assim, o IPTU, ele tem basicamente duas bases de cálculo. Ele tem a base de cálculo da construção e a base de cálculo do terreno. A base de cálculo da construção, da edificação, ela é invariável, porque o custo que eu tenho para construir aqui no centro é o mesmo custo que eu tenho que construir no bairro das Palmeiras. O variável, obviamente, vai ser o valor do terreno. Então, normalmente, você aumenta o valor dos imóveis sem edificação, a alíquota, na verdade, porque ele só incide sobre o valor do terreno. Isso também é uma forma de você incentivar a construção e, de uma certa forma, gerar, possibilitar que a função social da propriedade ela aconteça de uma maneira mais plena. Aqui no município é muito comum a gente ver em áreas centrais, inclusive, vários terrenos ali, absolutamente abandonados, que acabam gerando foco de dengue. Então, assim, você tem, na verdade, essa preocupação. E o IPTU progressivo, então você taxar inicialmente o imóvel sem edificação, então abandonado com uma alíquota superior, é uma forma também de você incentivar que seja construído. Sim, né? Sim. Entendi. Depois de uma ampla discussão, porque eu não estava concordando muito, mas depois olhando por esse prisma, realmente existe uma forma de forçar, porque se deixar à vontade também não vai fazer nada, e é ruim para quem mora do lado. Existem todas essas coisas a serem analisadas, né? Então, alguém quer fazer algum destaque aqui? Não precisa? Eu achei bom quando esmiuçou. Volta lá, Bruno, tu tens que me dar apoio, ou então vamos ser substituídos aí. Vereadora? Sim. Bom dia a todos. Doutor Eli, a gente percebe que desses imóveis sem edificação, ele não tem uma isenção, né? Porque tem uma isenção no edificado até 5 mil, né? Explique pra gente por que esse aí não tem isenção. De 0 a 20 mil se paga-se 4%, 0,4%, né? Mais à frente, quando o senhor for verificar a questão da isenção, a gente só incluiu essa alíquota zero, mas ela é mais especificada quando trata da isenção, que a gente também fez alterações. O imóvel, a isenção do IPTU, ela é exclusivamente para você beneficiar a pessoa que mora, né, no imóvel. E ela tem que ser dona de um único imóvel no município até esse valor. Então, ninguém mora num terreno não edificado, na verdade. Então, é exatamente por isso que você não tem a cobrança da alíquota nesse sentido. Até porque a não edificação do terreno, se ela for uma constante e o município iniciar o procedimento para aumentar a alíquota, para aplicar o IPTU progressivo, né, ela vai gerar, no momento final, inclusive a desapropriação do imóvel. Se eu isentar uma área que não tem construção, eu vou inclusive impossibilitar o município de fazer isso, né, porque eu posso botar 15% de isento é isento. O que me fez entender que deveria, né, e não contrapor, é a questão óbvia. O terreno está ali na rua. Não importa se ela tem uma edificação ou não. O poder público tem a obrigação, a mesma obrigação para com aquela quadra, com aquele bairro, com aquela rua. Então, se você for analisar a questão do valor, realmente, eu achei justo, mas a opinião... A Luísa, você quer falar? Eu gostaria de registrar a presença da nossa secretária de Assistência Social, dona Nazaré, também os amigos ali de partido, alguns amigos que já chegaram de representações de bairros aqui que eu estou vendo. Eu não vou citar nome, que é para não correr o risco de deixar alguém de fora. Bom dia a todos. Doutor Eli, eu gostaria de saber o seguinte: porventura eu tenho terreno, eu fico pagando essa alíquota aí por 5, 10 anos. Eu estou pagando isso, não tem risco da prefeitura nunca absorver isso?
vamos falar disso Mais mais pra frente à vai IPTU progressivo no tempo. Já a gente chega lá. Eu gostaria de registrar a presença, né, do Sindicato dos Trabalhadores Produtores Rurais. Não, Trabalhadores Indústria, Sindicato da Indústria. Fiquem à vontade, a gente já tem mais cadeiras aqui, se quiserem vir mais para perto. Fiquem à vontade, agradeço a presença de todos. Então, aqui eu creio que está pacificado, né? A lei complementar, altera-se o parágrafo 1º, artigo 4º, altera-se o parágrafo 1º do artigo 12 da lei complementar, que passa a ter a seguinte redação. Parágrafo 1º, a planta genérica de valores fundada nos critérios estabelecidos neste Código está especificada no anexo a esta lei, devendo servir de base de cálculo para imposto predial e territorial urbano. Nós temos a tabela em anexo, depois a gente vai mostrar alguns exemplos de bairros, para vocês verem. Por exemplo, quem mora no bairro tal, como é que é. Tem algumas situações que depois até o próprio Diogo, né? O Diogo pode estar fazendo alguns exemplos aqui que eu acho que é fundamental. Agora vem aqui. O que foi criado? No nosso Código Tributário antigo, e isso aqui é importante a gente frisar, que é o IPTU progressivo. Eu penso que é algo que já existia no Código Tributário, mas ele não era regulamentado, ele não era cobrado, era como se não existisse. Mas realmente existe. Existe a lei federal que impõe, existe uma lei municipal, mas ela não era cobrada. Nesse caso aí, dessa forma, ela passa a ser. Então, é muito bom que todos estejam cientes. Antes dizia que o imóvel, artigo 13, isso na lei 084, na lei complementar 084, dizia o seguinte: o imóvel não edificável, entenda-se aqui, o imóvel sem nenhuma benfeitoria, sofrerá aplicação de alíquotas progressivas sobre o valor venal do solo da seguinte maneira: no exercício em que ocorrer na vigência desta lei, o primeiro lançamento de imposto sobre o imóvel será aplicada a alíquota mínima de 2%. Na proposta do Executivo, ela passa de 2% para 3%. Eu gostaria depois que o senhor fizesse. Eu vou só fazer aqui os destaques. Desce mais, Bruno. Aqui fala que no segundo exercício, no exercício em que ocorrer na vigência desta lei, o primeiro imposto é de 2%. No exercício em que ocorrer o terceiro lançamento do imposto, a alíquota será de 5%. Então, aqui ele já desmembrou. O segundo exercício, o lançamento será de 5% no segundo. No terceiro exercício, o lançamento será efetivado com uma alíquota de 8%. Na lei antiga, diz que no terceiro fica de 5%, e no terceiro inciso, no exercício em que ocorrer o sexto lançamento do imposto, será aplicada a alíquota máxima de 8%. Para aí. E também não diz o que acontece daí para frente se não pagar também. Ele fica omisso no nosso Código Tributário. Só diz o que é para ser, mas não diz o que acontece em nenhuma penalidade. Então, o Executivo foi buscar a lei federal, que diz, então ele colocou essa proposta. Aumenta de 3 no primeiro exercício, de 2 para 3. Não vai direto para o terceiro, mas coloca o segundo lançamento, que é o segundo ano, com 5%. O terceiro exercício, o lançamento é de 8%. Quarto exercício, o lançamento de 12%. E no quinto exercício, o lançamento será efetivado com uma alíquota de 15%. Então, decorridos os 5 anos, 5 exercícios, de cobrança de IPTU progressivo no tempo, sem que o proprietário tenha cumprido a obrigação de parcelamento, edificação e... Sobe ou desce. Sem que o proprietário tenha... Eu perdi lá, não sei o que é. Utilização... Parcelamento, edificação, utilização. Utilização. O município poderá proceder à desapropriação do imóvel com pagamentos em títulos da dívida pública.
Eu vou fechar aqui para poder passar a palavra. Os títulos, parágrafo 1º, os títulos da dívida pública terão prévia aprovação pelo Senado Federal e serão resgatados no prazo de 10 anos, em prestações anuais iguais sucessivas, assegurados o valor real da indenização e os juros legais de 6% ao ano, que é o mesmo da poupança. É isso que foi usado, né? O valor real, parágrafo 2º, o valor real da indenização. 1. Refletirá o valor da base de cálculo do IPTU descontado o montante incorporado em função de obras realizadas pelo poder público na área onde se localiza o imóvel, após a regular notificação tratada no artigo 78 do Plano Diretor. 2. Não computará expectativa de ganhos, lucros cessantes e juros compensatórios. Parágrafo 3º. Os títulos de que trata este artigo não terão poder liberatório para pagamento de tributos. O município procederá ao adequado aproveitamento do imóvel no prazo de no máximo 5 anos a partir da incorporação ao patrimônio público. 5º, o aproveitamento do imóvel poderá ser efetivado diretamente pelo poder público ou por meio de alienação ou concessão a terceiros, observando-se nesses casos o devido procedimento licitatório. Quero fazer um destaque aqui. Ontem na reunião eu me coloquei assim contra, porque na minha opinião também está errado na lei federal. Se o poder público ele desapropria uma área, ele tem por obrigação de edificar alguma coisa para o município, para servir para o município. Teria que ser vedado alienação ou concessão a terceiros. Essa é a minha opinião. E eu queria realmente fazer uma emenda aí e faria. Mas a lei federal ela é muito clara. Está lá, pode ser feito dessa forma. Então o erro não é nem aqui. É também na lei federal. Impressionante como eu encontrei erros que, na minha opinião, é por isso que somos prejudicados constantemente, por conta dessa ausência lá. Eu não quero ser candidata a deputada federal não, viu gente? É só uma observação. Não, mas é porque realmente nós somos a ponta. E nós não estamos. Tem coisas que realmente... Eu disse, vamos fazer uma emenda aqui, uma proposta e mandar para os nossos deputados federais, porque o município precisa dizer, ei, do jeito que vocês estão fazendo aí, não tá sendo bom para nós aqui. E as conferências não estão tratando disso. Não estão. A gente está sem voz. Então, na minha opinião, é assim que vai ocorrer. Desapropriou, aí vai para lá, e o prefeito, o gestor lá, ele pode vender, ele pode... Passar a ser um patrimônio. Exatamente. É assim, gente, que acontece. Mas, dizer que nós podemos evitar isso daí, não podemos. Podemos, doutor? Existe alguma possibilidade aqui da Câmara dizer nós só queremos que seja aproveitado apenas para o poder público, porque nós temos tantos prédios ainda alugados. Bom dia, presidente. Gostaria de registrar a presença aqui do presidente da Câmara, Júlio Lira. Tá? Presidente, fique à vontade. Nós já estamos aqui meio avançados, está terminando já, mas o senhor pode fazer suas intervenções. Excelência, não tem como voltar àquela situação do valor da alíquota subiu? É o que eu vou passar agora para o doutor, ele vai especificar. Vai voltar. Vai, é porque eu queria fechar o assunto para que fizesse os destaques. Sim? Com relação a essa possibilidade aí do gestor municipal, dele desapropriando esses imóveis, depois de passar todas essas etapas aí, onde ele possa vender ou alienar o imóvel. É importante fazer aqui essa observação, que ele não pode fazer isso sem autorização do legislativo. Ele não pode. Não é de forma compulsória que ele toma a decisão, tá? Só observação. Eu também levei em consideração isso e fiz uma observação. A gente sabe que muitas vezes, e o que acontece nos legislativos, é que nós não temos legislativos impessoais. E aí o prefeito tem maioria na Câmara. Gente, nós estamos lidando com uma situação que a gente não sabe quem vai estar. E de repente, se a gente tiver uma Câmara de Vereadores que não tenha a devida responsabilidade, e porque o prefeito pediu lá uma situação, é muito fácil. Eu tenho 15 vereadores, eu vou lá e eu compro 10. Eu não estou dizendo que o prefeito vai fazer isso, gente. Eu estou falando de uma situação de governo, não estou falando de pessoas.
Mas digamos assim, eu sou prefeito do município. Aí eu quero desapropriar uma área porque eu quero beneficiar o meu amigo lá. Aí eu vou lá, compro 10 vereadores, vendo a área barata, pronto, o município perdeu. Na minha opinião, vocês, senhores secretários, não podem fazer, nem nós, enquanto vereadores, podemos evitar isso aqui. Mas eu ainda vou questionar. Isso também vai ser um motivo, talvez até de uma jurisprudência nova. Por quê? Na minha opinião, não deveria. Não deveria. Deveria ser apenas o poder público. Não desapropriou, porque a pessoa não pagou, agora vai vender. É a minha opinião. Deveria ficar no município, para o município. Tá? Mas é importante esses destaques. Artigo 6º. Ficam mantidas para o adquirente, o imóvel nos termos do parágrafo 5º, as mesmas obrigações de parcelamento, edificação ou utilização previstas na legislação municipal afeita à matéria. Desce, Bruno. Aí aqui 6º, já está terminado. Então, vamos lá. Revoga-se o artigo 13 do Código Tributário, que é justamente aquele lá. Ele sai o antigo todo, né, que era realmente omisso, e passa a vigorar desta forma. Então, gente, volta lá, Bruno, sobe, para que eu gostaria de passar a palavra para o doutor Eli. Alguém que quiser fazer um destaque sobre a questão de percentual, a questão também do IPTU progressivo no tempo, que dessa forma, eu quero a opinião de vocês.